Vamos retornar agora com os nossos comentários, o meu ponto de vista. Essa lição aqui, essas passagens, essas perguntas são muito bárbaras, né? Se a gente fizer um paralelo, nos colocamos ali, eu pelo menos me coloco em muitas das situações que vivenciamos no nosso dia a dia, né? E aí vale aquele negócio, né? Depende do nosso espírito, aquele momento que nós estamos passando, qual sentimento nós vamos deixar florar, ou qual pensamento vamos deixar correr no nosso dia a dia, né? Só depende de nós, né? Vamos lá? Pergunta 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? Vamos ao meu entendimento. Quando de repente sentimos uma satisfação por viver, aquela alegria, estamos de bem com a vida, quando tem aquelas perguntas, as pessoas olham para nós e perguntam: Nossa, você viu um passarinho hoje? Por que não? Quando somos tomados por aquela sensação boa, que nos dá prazer, que não sabemos de onde parte aquela alegria, aquela felicidade, é uma inspiração dos amigos, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que estão a nos induzir para a vida, nos ajudando dessa forma a vencer os percalços do dia a dia do nosso caminho, na nossa caminhada evolutiva, né? Amigos, não canso de dizer, tudo tem dois lados. Para a luz que está iluminando, um fio positivo e um negativo, né? Em tudo, então, nós temos o positivo e o negativo. O inverso também é verdadeiro quando nós estamos felizes, né? Aquele dia em que acordamos azedo, mal dormimos, e alguém fala, nossa, levou uma surra. Surra não sei, mas que nos encontramos com seres que não nos trouxeram nada de agradável, isso nos encontramos, não tenhamos dúvida. Essas lembranças agradáveis e desagradáveis são os efeitos das comunicações que que o espírito nosso encontra, né? E se encontramos na faixa do mal, temos mais comunicações com espíritos menos evoluídos, né? Você está azedo, você acha que vai colar do seu lado o quê? Até vai tentar. O bom vai sempre estar do seu lado. Filho, não faça assim, releva. Não foi tão grave, mas o outro vai estar ali. Foi grave sim, não dá segunda chance não. Aí vai depender de como nós estivemos à nossa disposição naquele dia, não tenha dúvida. Se nos melhorarmos intimamente, que é para cada um de nós, não vamos esperar que o nosso filho melhore, o nosso companheiro de trabalho, quem tem que melhorar somos nós. As visitas serão de espíritos elevados, com uma comunicação mais prazerosa, né? Quando você encontra alguém, bom dia, que lindo dia, não é melhor do que bom dia por quê? Não é você que está com problema, que não sei o quê. Você já se isola, não é verdade? Esse comentário que eu encontrei me fez lembrar muito da Magnete. Ela sempre fala do homem novo e do homem velho, dentro de cada um de nós. É muito interessante. Convém notar que os grandes santos e místicos falam dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, ao qual o apóstolo Paulo assim citou. O Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza de sentimentos, da transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. Amigo, preste atenção. Se queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos trazem ao espírito, então não perca tempo e faze alguém feliz, mesmo que seja por alguns minutos. Se queres alegria, faze alguém alegre. Se deseja a paz, não percas a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida o fruto das sementes que planta nos corações dos outros. Bárbaro, né? Homem velho e homem novo. Pura realidade e grande conhecimento, né, dentro desse julgamento. Vamos lá. Vamos para essa aqui que eu achei a mais interessante da noite. 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando da circunstância em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias?
Os espíritos que cercam o homem são inúmeros, sempre os influenciam. Os menos evoluídos aproveitam as oportunidades das brechas que damos e de muitas vezes a nossa falta de oração para influenciarem do mesmo modo como pensam e agem. E quando não acham o momento oportuno, eles criam situações para que o homem possa cair nas armadilhas dos seus desequilíbrios. Meus amigos, isso faz parte do quê? Da obsessão. As ferramentas e a criatividade estão para serem usadas, mas entendemos pelos dois lados. Nós aqui direcionamos pelo nosso momento que estaremos passando. Quantas vezes está tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Você chega um pouco antes do trabalho em casa e a esposa está terminando o jantar. A pessoa se irrita e vem aquele pensamento inacreditável, né? Sabe que chego com fome e ainda não terminou o jantar? Por outro lado, ela pensa: que bom que chegou antes, o jantar está quase pronto, vai estar quentinho para ele. Se ele falar algo, pronto, começa uma discussão de uma coisa besta, mas acaba acontecendo, porque ele já chega e vem aquela influenciazinha no ouvido, né? Pô, ela ficou no zap o dia inteiro, já podia ter terminado seu jantar. Não é? Nesse instante temos dois amigos, um do lado esquerdo, falando, tá vendo como ela te trata? Ficou no zap o dia todo. Do lado direito, sim, veja como ela te trata, com toda a dedicação. Jantar estará a seu gosto. Um pouco machista esse exemplo, tenho convicção disso, mas quero demonstrar como é fácil de sofrermos influência. É uma coisa tão besta, às vezes tão infantil, que a gente acaba causando uma briga no lar por uma coisinha irrelevante, se você pensar numa eternidade, né? É um pouco machista, tal como falamos, mas quero demonstrar como sofremos influência, como é fácil nos tirar do eixo. Tem um acontecimento que eu achei muito interessante, muito pertinente a isso que nós estamos falando, sobre influência. Foi uma pesquisa feita, depois de 11 de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center convidou seus sócios e empregados porque, por alguma razão, haviam sobrevivido àquele ataque, para compartilhar as suas experiências. Isso aqui é real, tá? Não sei o escritório que se manteve em sigilo, até para preservar as pessoas, a curiosidade de tantos, mas é fato real. Aquelas pessoas que estavam vivas pelas razões mais simples da vida foram por pequenos detalhes. Vejam que interessante. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião da escola do seu filho. Raro dele ir. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não tocou a tempo. Ela esqueceu de acionar. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente, a fim de chegar mais rápido e acabou atolado em um engarrafamento, pois havia acontecido um acidente na rodovia que havia pego. A gente não tem essa, puta, às vezes vou cortar o caminho, aí você cai, tá pior do que aquele que você estava. Esse aqui teve essa intuição. Outro funcionário perdeu o ônibus por um pequeno instante. Ele se atrasou porque ele beijou a esposa e foi fazer uma brincadeira com a filha. Um dos sócios teve problema, não lembrava onde havia colocado a chave do carro. Precisou, inclusive, chamar um chaveiro. Outro funcionário teve que atender um telefonema, que acabou resultando em poucos minutos de atraso, mas que ele acabou chegando atrasado no serviço. Um dos zeladores perdeu o táxi daquele dia. Uma manchete, uma notícia o distraiu. A hora que ele foi, o táxi já estava com outro passageiro. Aí ele teve que esperar um próximo. Frações de segundo, até chegar um outro e tal, chegou atrasado. Mas a história que mais me impressionou foi a de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar. Vejam só. Devido àquele dia, ele ter ido com um par de sapatos novos. Antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo. E por isso ele está vivo hoje. Naquele dia, ele quis colocar um bendito sapato novo.
Ele mesmo falou, jamais faria isso. Teria usado ele antes para, sei lá, maciar, coisa do tipo. Mas ele resolveu naquele dia. Aí teve que parar para comprar um band-aid, um curativo, e perdeu tempo. E essas pessoas todas foram salvas do atentado de 11 de setembro. Pequenas coisinhas que foram influência. Tá? Agora, quando ficarmos presos no trânsito, quando perder o ônibus, quando nos atrasar, porque tivemos que atender alguém e muitas outras coisas que nos tiram do eixo, podemos incluir nesse pensamento. Esse é o lugar exato no que devo estar, nesse exato e precioso momento. Da próxima vez que a nossa manhã for uma loucura, que teus filhos demorarem para se arrumar, ou que você não esteja conseguindo achar as chaves do carro, não fique chateado ou frustrado. Agradeça. Alguém lhe quer bem. A via reencarnatória, graças a Deus, ela tem duas vias, ou dois lados, duas pontas, mas temos a oportunidade sempre de ser grato e tentar gerar uma quantidade maior de pensamentos positivos. Pois estamos exatamente no lugar que deveríamos estar e passando o que devemos passar, nesse grande quebra-cabeça que se chama reencarnação. Aplique a gratidão agora e seja grato por conta. Você está agora e pelas coisas que tem. Pois cada gesto de ingratidão para cada pensamento negativo, eu poderia ter, eu poderia ser, teremos sim irmãos menos evoluídos nos auxiliando a serem ingratos, mal-humorados, resmungões, chatos com a esposa, com os filhos. Não é? Meus amigos, se isso conforta alguém, isso acontece com todos os seres, sem exceção. Basta observarmos os nossos pensamentos, que surgem em nossa mente todos os dias, para que constatemos a aproximação dessas entidades. Alguém deve ter ganho na loteria, que não para de soltar fogos plena terça-feira. Meu Palmeiras não ganhou de ninguém ainda, hoje nessa terça, mas o famoso trânsito no trabalho, até mesmo quando estamos em descanso, relaxados, não é mesmo? Não podemos perder essas oportunidades de elevar o pensamento de pensamento positivo. Por exemplo, em uma reunião, em um bar com bebidas, etc. É errado ir a esses lugares? Na minha visão, não. O que precisamos é nos blindar, proteger, criar a famosa cerca elétrica. Não deixar que a energia do ambiente contamine os nossos pensamentos. Por exemplo, né? Temos que enfrentar os problemas, eu diria de frente. Qual o teste que um aluno tem para passar na escola, entrar em uma faculdade? São as provas. Se elas não existissem, como saberíamos, por exemplo, que um médico está preparado para exercer a sua profissão? Vou deixar de ir no bar ali, reencontrar com uns amigos, porque é pecado. Gente, o pecado está na nossa cabeça, no nosso pensamento, tá? Como agimos, como fazemos. Se naquele momento você encontra um amigo que está com um problema depressivo, inclusive está pensando em se matar, você encontrou ele aonde? No lugar que ele deveria estar, que ele gostaria de estar. Agora, você vai falar, não, só vou conversar com ele ou dar se ele estiver numa igreja, no centro espírita, não. Se os amigos espirituais te colocaram naquele momento exato para você conversar com ele e remover essa ideia dele, nós não temos que olhar o lugar que vamos praticar o bem, essas coisas. Nós temos que estar à disposição da espiritualidade. Se naquele momento o melhor local para estarmos era aquele bar e auxiliar um amigo, que seja feita à vontade. Então, vamos discutir o quê? Não é? Falo e repito, os menos evoluídos, eles são mais organizados que nós, nos observam o tempo todo. A Terra se encontra, de certa forma, em uma faixa de inferioridade. E é por causa desse ambiente propício às paixões inferiores que os que se encontram nela são influenciados pelas más tendências. Não é? Ainda não virou um planeta de regeneração, está a caminho. Então nós vamos ter que passar por esses problemas, por esses percalços. Estamos onde deveríamos estar para a nossa evolução. Não é? Não tem outro sentido, outra situação. Eu diria ainda que
Se estamos aqui, porque devemos estar, porque no plano reencarnatório aceitamos, né? Então, é aquele negócio, ponto e basta, sem discussão. De uma forma geral, temos que parar de criar problemas para nós e para os outros ao nosso lado, né? Principalmente. Muitas pessoas duvidam que o ser humano cria os seus próprios problemas, mas como criam, hein? Criamos os problemas e depois sofremos pelos problemas que nós mesmos inventamos. Únicos problemas divinos são os de matemática, tá? Perdão, os únicos problemas divinos não são os de matemática, ou seja, jamais Deus cria problema para nós, né? Não vou gravar de novo, não, vai ficar com esse errinho mesmo. Mas deu para corrigir. É necessário muita vigilância na arte de filtrar o que chega a nós para o proveito. Então, sempre, orai e vigiai. Quando encarnados, a abertura para os pensamentos indesejados é maior. Estamos num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. Aqui é onde tudo acontece. Estamos aqui porque merecemos. Podemos dizer que com convicção, que muitas das vezes não conseguimos dominar nosso pensamento, imagine dominar nossas atitudes, né? A influência é poderosa em todas as circunstâncias observadas. Nós ainda somos dotados de fraqueza e é nessa hora que os espíritos que procuram justiça, como nós falamos no Evangelho, né, de segunda-feira que teve, né? Não existe injustiçado não, viu? Espíritos que procuram justiça se aproximam de nós para manifestar seu desejo de correção. Sendo a vida uma luta, e Deus permite que lutemos mediante todas as controvérsias para experimentar a nossa resistência diante das nossas próprias inferioridades. Tudo aquilo que temos para corrigir. E por isso devemos dar graças a Deus pela presença de Jesus, nos ajudar a todos a nos livrar das influências do mal, nos preparando contra essas investidas. Nos mostramos que não devemos fugir dos problemas, mas vencê-los com as armas que o Evangelho coloca em nossas mãos: oração e caridade. Já havia falado, mas acho que vale muito a pena repetir. Os espíritos que gastam seu tempo em fazer o mal estão, no fundo, procurando o bem, que hoje ou amanhã encontrarão, porque todos somos feitos para e pelo amor. Não é? Quando eu falo assim que eles estão procurando, porque eles mandam tanta energia negativa e vem tanta carga que uma hora, opa, peraí, se eu mandar. E na visão deles, que está conturbada naquele momento, como já esteve a nossa em várias encarnações, eles estão procurando fazer justiça. Não é vingança, é justiça. Porque um dia eles tiveram alegria e nós, por inconsequência, por erros do passado, tiramos essa alegria. Por vaidade, mesquinharia, por prazer, tiramos essa alegria. E ele está nesse momento tentando restabelecer aquela alegria que por algum motivo nós o tiramos. Por isso que eu falo, não tem injustiçado, não. Pensemos quando um amigo está nos cobrando algo, mas esse momento não é vingança, e sim justiça. O amigo que eu digo, menos evoluído. Pelo menos do lado dele, que muitas vezes ele fala: você me roubou, você me enganou, você acabou com a minha família. Os motivos que nos levaram a fazer o que ele fala, não sei. Mas isso para ele foi tirado, era a sua felicidade. Era aquilo que ele amava. Não nos compete julgar, mas foi tirado dele essa alegria ou felicidade. Como dita justiça, ele acha que tudo se acertará. Não é verdade? Na mente e na ideia dele, ele vai fazer justiça e restabelecer a sua alegria, como eu falei há pouco. Por isso, quando alguém está fazendo mal, ele acabará encontrando o bem. De uma forma torta, mas fazer o quê, né? É o jeito que tem, é o que tem para hoje. Pois chega uma hora que ele mesmo vai parar e pensar: só está voltando mais tristeza, mais dor, sofrimento. Basta uma fração de segundo para ele pensar. Aí pronto, conseguimos restabelecer ou ajudá-lo. Isso, para quem trabalha em desobsessão, é a eterna tarefa na desobsessão.
Tenha certeza que nesse instante ele será ajudado. E por tabela, nós também. Vamos então tentar esse conselho que encontrei. Belo. Quando os pensamentos menos elevados se apossarem da nossa cabeça, oremos, para que possamos, nesse instante, ajudar esse irmão a compreender e aceitar outro caminho. Tudo isso demonstra que estamos no caminho certo, mas por nossos erros, imprudências cometidas, as coisas se tornam mais complicadas. Tá? Poderíamos mudar, ao invés de complicá-las, mas, por mais prazerosas que possam ser, nós temos que mudar. A gente acha alguma coisinha boa nisso, mas temos sempre que mudar, né? Pois quando terminamos uma tarefa, para alguns simples, para nós o problema insolúvel da nossa vida, mas ao término não nos enchemos de orgulho por ter conseguido? Temos que ter essa mesma vontade e dedicação com nossa encarnação. Ela, nesse momento, pode ser o problema insolúvel da vida de muitos, mas vamos achar a forma bendita de se orgulhar e ter conseguido passar por mais essa prova. E para finalizar, porque eu já excedi demais o tempo hoje, é bom que sejamos fortes e perseverantes nessa luta, pois isso não pode ser só da boca para fora. Em todos os momentos em que vacilamos, irão seguir em nossos caminhos irmãos que nos farão lembrar o tempo todo, né? Que não estamos sozinhos. E orai e vigiai. Meus amigos, excedi exageradamente o tempo. Peço perdão a todos, até para não se esticar mais. Espero que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada, possamos nos encontrar novamente na nossa noite de estudos. Por enquanto, um abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus, uma excelente semana. Obrigado pela paciência, fiquem com Deus.